Olá, boa tarde, é 12:02, o NT Sul já está começando. Hoje é quinta-feira, 20 de fevereiro, e eu já quero agradecer pela sua companhia de sempre aqui com a gente neste horário do almoço. Na edição de hoje, você vai ver: programa para envio do Imposto de Renda 2020 já está disponível para download. Perto do ponto facultativo do Carnaval, a gente conta o que vai estar aberto ou fechado e também quais são as alterações no trânsito de Cachoeira do Sul. A adesão à greve geral dos empregados da TNSG é definida hoje em Assembleia. Mandante e executor da morte do taxista Rogério da Rosa Morales, em Cachoeira do Sul, são indiciados. E ainda, hoje é dia de receita aqui no NT Sul. A Isabel Vivian, extensionista da Emater, vai ensinar como fazer sal com ervas. É uma forma de reduzir o sódio e também adicionar sabor ao alimento. Enquanto você acompanha as notícias, você pode interagir com a gente pelas redes sociais, enviando a sua foto, a sua opinião ou então a sua sugestão de reportagem. No WhatsApp, o nosso contato é o 51997697129. E tem também a nossa página do Face, que você pode acessar pelo endereço facebook.com/TV Cachoeira. Interaja com a gente, o NT Sul já está começando. A gente começa o NT Sul de hoje falando de saúde. É que a infestação do Aedes aegypti está aumentando e o Rio Grande do Sul já tem casos de dengue e também de chikungunya registrados. Na capital Porto Alegre, a infestação passou do status moderado para de alerta. A infestação do mosquito Aedes aegypti aumentou na capital entre final de dezembro e início de fevereiro, conforme dados do monitoramento integrado da prefeitura. Entre 6 e 8 de fevereiro, o índice foi de 0,33, indicando que a infestação passou do status moderado para de alerta. Isso é uma característica dessa época do ano, né? Nós temos um calor e temos chuvas ocasionais, então isso é bastante interessante para que o mosquito se reproduza, né? E nós, ao termos um nível de infestação maior, nós temos a condição para haver a transmissão sustentada do vírus, né? Lembrando, o mosquito ele não nasce contaminado, né? Ele precisa picar uma pessoa contaminada e aí ele passa a ser o vetor. O mosquito não fica doente, mas ele fica transmitindo a doença. O mosquito é transmissor de dengue, zika e chikungunya. Até o momento, Porto Alegre tem 2 casos de dengue e 1 de chikungunya. Todos são importados, contraídos fora do estado. Os bairros com maior índice de infestação são Jardim São Pedro, Boa Vista, Farroupilha e Restinga, onde a prefeitura realiza ações de controle, mas a prevenção é papel de todos. Telar o ralo, manter a caixa d'água fechada, né, virar os potinhos, não permitir que fiquem, né, alguns recipientes que possam servir de criadouros. Se elas forem viajar para áreas em que se sabe que há casos de dengue, como o Rio, como Minas, como a Bahia, né, os cuidados e as precauções são bastante conhecidas. O uso de repelente, o uso de roupas de manga comprida, né, dormir sob o mosquiteiro, usar telas nas janelas. Denúncias sobre condições inadequadas de imóveis devem ser feitas à Prefeitura pelo telefone 156, pelo site Onde Está o Aedes ou pelo aplicativo Eu Faço POA. A Receita Federal anunciou na tarde de ontem as regras para a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2020, que vai exigir informações referentes ao ano calendário 2019. O prazo de entrega neste ano vai ser entre 2 de março e 30 de abril. Já está disponível para download o programa para o envio do informe de rendimentos relativos à declaração de imposto de renda 2020. A principal alteração estabelecida este ano é o fim da dedução de até R$ 1.251 para quem contratou empregados domésticos no ano passado. A mudança ocorre devido à não ampliação da legislação que amparava o benefício, que tinha validade até o ano calendário 2018 e até o momento não foi prorrogada. O Ministério da Economia estima que a arrecadação será elevada em cerca de 700 milhões com a medida. Outra novidade está no calendário de pagamento da restituição, que será realizado em 5 lotes e não mais em 7. A primeira etapa ocorrerá em maio e as demais nos meses de junho, julho, agosto e setembro. O fisco não mexeu na faixa de isenção,
e com isso estão obrigados a prestar contas os cidadãos que tiveram durante 2019 rendimentos tributáveis, salários e bônus na empresa, por exemplo, acima de R$ 28.559,70 ou receita bruta superior a R$ 142.798,50 no caso de atividade rural. A obrigatoriedade também se estende a quem teve rendimentos não tributáveis, como dividendos de empresas e retornos de fundos imobiliários, acima de 40 mil. A Receita espera receber 32 milhões de declarações neste ano. O contribuinte que optar por fazer a declaração completa poderá deduzir até R$ 2.275,08 com dependentes e até R$ 3.561,50 com despesas com educação, mesmos valores do ano passado. Os gastos com saúde seguem sem limite pré-estabelecido. Já a pessoa física que optar pela declaração simplificada tem direito a uma dedução de 20% do valor dos rendimentos tributáveis, com limite de R$ 16.754,34. Quem não enviar a declaração dentro do prazo receberá multa de 1% ao mês calendário ou fração de atraso, com valor mínimo de R$ 165,75 e máximo de 20% sobre o imposto de renda devido. Quem deve declarar? Pessoas que receberam rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 28.559,70. No caso de atividade rural que obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50, quem recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a 40 mil, obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores de mercadorias de futuros e assemelhados, ou pretende compensar no ano calendário de 2019 ou posteriores prejuízos com atividade rural de anos calendário anteriores ou do próprio ano calendário de 2019. Quem teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, no valor superior a R$ 300 mil. Passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro, mais detalhes e o download do programa no site da Receita Federal no endereço receita.economia.gov.br. Quem vai ficar em Cachoeira do Sul na semana que vem, quando tem o ponto facultativo por conta do carnaval, deve ficar atento a alguns serviços que vão ter horários de funcionamento alterados. Os Correios e os bancos, por exemplo, funcionarão normalmente na sexta-feira. Segunda e terça, tudo fechado. Os Correios também não farão entrega de objetos postais em função do feriado de carnaval. O atendimento e as entregas serão retomados na quarta. Correios e bancos abrirão a partir do meio-dia. Os supermercados Tischler só não funcionam na terça-feira. E os demais supermercados informaram que ainda não têm isso definido. Segundo o Sindicato dos Empregados no Comércio de Cachoeira do Sul, na Convenção Coletiva Sindigêneros, os supermercados não poderão abrir com mão de obra de empregados na terça-feira. Já no comércio em geral, é ponto facultativo na segunda e na terça-feira. Na área da saúde, as unidades básicas de saúde não abrirão segunda, terça nem quarta pela manhã. Só voltam a funcionar na quarta, 1h30 da tarde. Se a população precisar de atendimento, deve recorrer à unidade de pronto atendimento, a UPA, localizada na zona norte de Cachoeira do Sul, ou ao plantão de emergência do Hospital de Caridade e Beneficência. O SAMU também terá atendimento normal. O telefone é o 192. E eu já quero destacar aqui a sua participação, o espaço para você mandar o seu recadinho, para você opinar sobre os conteúdos que estão no ar, sobre aquilo que está acontecendo hoje, não é? Onde você está? Queremos saber a sua notícia. Mande uma foto, mande um vídeo, conte aquilo que ocorre onde você está. Queremos construir o NT Sul juntamente com você. Você também pode fazer uma pergunta para os nossos comentaristas, mandar uma sugestão de comentário.
nós construímos juntamente com você diariamente aqui o NT Sul. Daniel, como é que eu faço para participar? Atenção, já vai aparecer aí na telinha os nossos contatos. No WhatsApp, você pode participar pelo número 51997697129. Salve o nosso número aí no seu WhatsApp, no seu telefone, no seu smartphone, para você interagir com a gente, seja quando o telejornal está no ar ao vivo, ou então quando nós estivermos fora do ar, não é? Ao longo da tarde, ao longo da manhã, qualquer horário, você pode falar também através deste número com a nossa produção, com a nossa reportagem. No Facebook, hoje nós não estamos tendo a transmissão ao vivo do telejornal por lá, mas você igualmente pode deixar o seu recadinho através do facebook.com/TV Cachoeira. Daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade e eu quero poder contar aqui também com o seu recadinho, com a sua participação na telinha aqui do NT Sul. A Prefeitura Municipal informa, a Prefeitura de Cachoeira do Sul, informa que o trânsito nas ruas Júlio de Castilhos e Melvin Jones deve ser interrompido para a montagem das estruturas para o desfile de carnaval. A previsão de bloqueio total da Júlio de Castilhos está prevista para se estender até amanhã de sexta-feira, quando vai ser realizada a pintura da quadra. Na sexta-noite, às 8 horas, começa o desfile. A interrupção do trânsito é total na rua Júlio de Castilhos, entre as ruas Dona Hermínia e Santos Dumont. No sábado, a interrupção é mais cedo, é a partir das 6 da tarde. Então, precisa ficar atento aí, portanto, você que está em Cachoeira do Sul, costuma utilizar a Júlio de Castilhos. Atenção para você fazer aí o devido desvio, nesse período especial de carnaval. E ainda falando de trânsito, uma nova informação sobre a rotatória das 5 esquinas aqui em Cachoeira do Sul está prevista para iniciar amanhã a colocação do asfalto na rotatória. O cronograma de obras previa que esta etapa tivesse início na última semana, quando foi concluída a raspagem das vias, preparação necessária para o asfaltamento. Mas por causa da falta de asfalto na refinaria Alberto Pasqualini, em Canoas, que fornece o material para a Compasul, empresa responsável por esta etapa da obra da rotatória, o plano de trabalho sofreu alterações. Gente, ontem nós falamos aqui sobre cuidado com o meio ambiente e como é possível ter essa preocupação até mesmo quando for limpar a casa. Teve até receita, de produto de limpeza ecologicamente correto. Bom, hoje a gente volta a falar dessa preocupação com o meio ambiente, mas num outro aspecto da vida. Você sabia que é possível cuidar da pele de forma mais saudável e também de uma forma mais ecológica? Todos nós queremos ter uma pele linda e jovem, não é mesmo? Mas será que temos cuidado dela de maneira ecologicamente correta? Vou te explicar. Quando compramos aquele monte de produtos de beleza, cada um deles vem em um potinho plástico e a gente joga todo esse resíduo na natureza, ou seja, mais plástico circulando por aí por milhares de anos. Além disso, esses produtos contêm inúmeras substâncias químicas que podem ocasionar problemas sérios de saúde em nosso corpo, como um câncer, por exemplo. Sendo assim, a indústria da beleza enriquece ainda mais e quem paga o preço é a nossa saúde e o meio ambiente. Então, como podemos mudar essa história? A nossa pele é o nosso maior órgão e a gente tem que cuidar dela pensando também na nossa saúde. Todo mundo quer ter a pele macia, limpa, cheirosa, e isso é positivo, a gente tem que se cuidar. Mas será que a gente tem que colocar tantas substâncias tóxicas na nossa pele que podem ser absorvidas e que hoje nós sabemos que estão relacionadas a algumas doenças, alergias e até mesmo câncer? Como que a gente pode fazer para cuidar da pele, cuidar do ambiente de uma forma sustentável e inclusive mais econômica? Hoje nós temos vários produtos e a indústria da beleza é uma indústria que impacta o meio ambiente de forma bem negativa, principalmente pela quantidade de embalagens. Tudo vem em plástico, principalmente os cremes de rosto, em plásticos pequenininhos, embalagens pequenininhas. A gente utiliza por 1 semana, 2 semanas e joga tudo isso fora e todos esses plásticos vão ficar aí na natureza por 300, 400, 500 anos. Além do problema das embalagens, o problema do que está dentro. Nós temos muitos plastificantes dentro dos nossos cremes, desodorantes, shampoos e condicionadores. Para que tanto plástico? Esses plastificantes eles são utilizados para o creme ficar brilhante, cremoso, conservado. Tudo isso é utilizado para que o produto dure.
Só que esses plásticos, eles acabam ficando na pele e quando a gente toma banho, a gente enxágua todos esses microplásticos e eles vão para as nossas redes de esgoto, para os rios, para os oceanos, causando poluição. E isso volta para a gente na forma dos alimentos e da água. Então esse ciclo do microplástico a gente consegue quebrar se a gente utilizar produtos naturais. O que a gente pode utilizar? O que a natureza nos fornece? O óleo de coco é um excelente hidratante, ele protege a pele. O óleo de jojoba, o óleo de amêndoa, todos esses produtos a gente consegue encontrar ou no supermercado ou na farmácia. Utilizando esses produtos naturais que não têm plastificantes, a gente mantém a nossa pele saudável, bonita e não prejudica o meio ambiente e nem as futuras gerações, porque todos esses plastificantes a gente está perpetuando aí na espécie para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, e não é esse o legado que a gente tem que deixar para a humanidade. A gente tem que plantar o que a gente quer colher. E na nossa beleza a gente pode dar esse exemplo, uma beleza mais sustentável. E no banheiro a gente pode substituir muitos dos nossos utensílios por utensílios reutilizáveis. Então quando a gente vai tirar a maquiagem, em vez de comprar milhões de demaquilantes e utilizar um monte de algodão, a gente pode fazer o nosso paninho ou um crochêzinho, que são os pads que hoje a gente fala, pode comprar ou pode fazer e tirar essa maquiagem com óleo de coco, com óleo de amêndoa, fica mais econômico. Tira toda a maquiagem, eu lavo esse paninho, deixo ele limpinho para uma próxima vez que eu utilizar maquiagem ou um creme e assim a gente economiza recurso natural e a gente deixa de produzir um algodão que eu vou utilizar por 10 segundos, vou jogar fora e ele vai ficar lá na natureza e isso vai custar muito, porque a gente tem que pensar que aquele floquinho de algodão veio de uma árvore, de uma produção lá longe e que não tem necessidade, se eu puder fazer alguma coisa que eu possa reutilizar. Agora a gente vai fazer na prática 2 modelinhos, 2 tipos de desodorante para evitar esse desodorante que a gente utiliza todo dia, que é carregado de alumínio, que é um metal que é tóxico quando ele é absorvido. Então para fazer o desodorante, esse vidrinho aqui tem 50 ml, vai ficar líquido, então é bom que tenha um borrifador. Então a gente coloca um pouquinho de água num vidrinho que tiver em casa, num potinho que tiver em casa, e coloca leite de magnésia. Leite de magnésia vai ajudar porque ele não é ácido, e aí não vai deixar ficar o cheiro do suor. E a gente coloca um cheirinho, um olhinho, que é o de melaleuca. Então, umas 2 gotinhas, que é um bactericida, e ele tem um cheiro bem forte. E pode colocar um cheirinho que você goste também, mas umas 2 gotinhas, aqui vem um cheirinho de lavanda. E tá pronto. É só misturar e utilizar num borrifador sempre que necessário. Um outro desodorante que a gente pode fazer é com óleo de coco. Então, para 2 colheres de óleo de coco, que a gente consegue comprar em supermercado, um pouquinho de óleo de coco, essa colher é pequenininha, então eu vou colocar 4, mas é como se fossem 2 colheres de sopa de óleo de coco. E a gente coloca a metade da medida do bicarbonato. E aí mexe. Esse aqui vai ficar uma pastinha. O óleo de coco, ele fica líquido quando está a temperatura mais alta. Então ele vai mudar de conformação assim, mas ele não vai estragar. Depois de misturar, a mesma coisa. Coloco o cheirinho da minha preferência, umas 4 gotinhas. O óleo essencial, ele é super concentrado, então a gente não precisa colocar muito. E também está pronto o desodorante. Esse aqui dura mais ou menos 1 mês. E ele não estraga porque o óleo de coco funciona como um conservante. E o óleo de coco eu também posso utilizar para tirar a maquiagem. Então se eu tiver um padzinho de crochê, alguma coisa assim, eu coloco um pouquinho de óleo de coco no meu pad e limpo. Aqui na mão a gente colocou uma maquiagem só para dar um exemplo. E agora a gente remove toda a maquiagem, ela fica aqui, a sua pele fica hidratada, depois é só lavar. Esse aqui também é só lavar com água e sabão, é uma coisa super fácil, você economiza, faz bem para o meio ambiente, então agora é só utilizar, é só fazer em casa.
Legal, e olha só, antes do nosso primeiro bloco de interações aqui no NT Sul, eu vou falar de um assunto que é tema de muitas mensagens que a gente recebe aqui no WhatsApp do NT Sul. A transmissão de sinal analógico, né, em Cachoeira do Sul. É que hoje, uma das retransmissoras, né, em funcionamento em Cachoeira do Sul encerra o seu serviço de transmissão analógica. Então, primeiro, nós aqui da equipe do NT Sul afirmamos para você, nosso telespectador, o sinal analógico da TV Novo Tempo continua em funcionamento em Cachoeira do Sul. Não tem nenhuma previsão para que isso mude. Bem, todas as emissoras têm uma data limite para encerrar as suas atividades em canal analógico e esta data é dia 31 de dezembro de 2023. Após esta data, não vai ter mais nenhum canal analógico no Brasil. E muitas pessoas nos mandam mensagem perguntando quando vão ser entregues kits, né, gratuitos com conversor digital e também antena UHF para as famílias de baixa renda. Pois é, nós verificamos essa informação e, infelizmente, os kits gratuitos não são mais distribuídos desde fevereiro do ano passado. Mais informações podem ser acessadas no site vinculado à Anatel. O endereço é sejadigital.com.br. E reforçando, a TV Cachoeira, né, a TV Novo Tempo, continua normalmente com o seu sinal analógico em Cachoeira do Sul, o canal 11, né? E para você, obviamente, que já migrou, que já tem o sinal digital, nos assiste em 11.1 aqui em Cachoeira do Sul. Bom, nós vamos conferir as primeiras mensagens que estão chegando dos nossos telespectadores, dos nossos internautas aqui no WhatsApp do NT Sul. Se você ainda não mandou o seu recadinho, não mandou a sua foto, a sua informação, a sua sugestão, anote aí o nosso número 51997697129. E você pode participar também pela nossa página do Face, facebook.com/TV Cachoeira. Inclusive, quando nós começamos aqui o jornal, né, desta quinta-feira, nós não estávamos transmitindo lá no Facebook. Agora o telejornal já está no ar por lá, você pode acompanhar ao vivo, mandar o seu recadinho e a gente vai receber aqui e vai colocar na telinha também. Vamos para a tela, vamos começar aqui pelo nosso WhatsApp. O Wesley, de Cachoeira do Sul, manda o seu recado, diz aqui, quando começam as aulas da rede estadual em Cachoeira? Wesley, na verdade, as aulas já começaram, né? Começaram na segunda-feira, na terça, cada escola começou numa data, mas começou essa semana, né? E a última escola, que não havia começado ainda hoje, a João Neves, começou também já o seu período de aulas. Portanto, escolas estaduais de volta, né, ao período normal do ano letivo aqui em Cachoeira do Sul a partir desta semana. Bom, vai mandando seu recadinho, já tem mais aqui e a gente coloca na telinha o recadinho da nossa audiência. No próximo bloco, a adesão à greve geral dos empregados da TNSG é definida hoje em Assembleia. Mandante e executor da morte do taxista Rogério da Rosa Morales, em Cachoeira do Sul, são indiciados. E ainda, hoje é dia de receita no NT Sul. A Isabel Vivian, extensionista da Emater, vai ensinar como fazer sal com ervas. É uma forma de reduzir o sódio e também adicionar sabor ao alimento. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. NT Sul já de volta ao vivo aqui na tela da TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua companhia. Nós vamos falar agora de um tema que tem sido polêmico aqui em Cachoeira do Sul, a questão do transporte coletivo urbano. Vai ser definida na noite de hoje, em Assembleia Geral, a adesão à greve geral dos empregados da Transporte Nossa Senhora das Graças. Em estado de greve há mais de um mês, os funcionários reclamam o pagamento de salários atrasados e cesta básica. O porta-voz da empresa garantiu ontem que a quitação dos atrasados ocorreria antes da Assembleia. No momento, nós não temos nenhuma informação de que os trabalhadores estejam recebendo seu salário. Então, está mantida a Assembleia para hoje, às 20h30, lá no Salão de Festa da Igreja Nossa Senhora da Penha, no bairro Marina, com todos os trabalhadores da empresa de Transporte Nossa Senhora das Graças. Vamos discutir a questão do atraso do salário, o salário que estão atrasado de janeiro, que os trabalhadores receberam só o vale de janeiro, a cesta básica, fundo de garantia, todos esses atrasos nós vamos discutir hoje e os trabalhadores vão deliberar hoje se entram em greve ou não. Presidente, ontem o porta-voz da Transporte Nossa Senhora das Graças nos informou que tinha um acordo com cada um dos trabalhadores, dos empregados da empresa, que seria cumprido o pagamento do restante, que seria de 60%, antes da Assembleia, mas que não houve acordo realmente com o sindicato. O senhor tem conhecimento disso? Não, o sindicato desconhece qualquer acordo que tenha com o sindicato e com os trabalhadores, porque no momento que houvesse acordo, os trabalhadores teriam comunicado ao sindicato e nós não estaríamos preparando essa greve,
que está se encaminhando para a greve. Não é o sindicato que faz a greve, quem faz a greve é os trabalhadores, que hoje não têm mais condições de trabalhar, não tem condições psicológicas hoje para estar trabalhando, com salário atrasado, com água, luz, aluguel, alimentação para a família, manutenção da família deles, hoje está abalada. Psicologicamente, os trabalhadores estão abalados. E me preocupa muito essa questão do trabalhador estar transportando passageiros com salário atrasado, que ele está psicologicamente abalado. A nossa preocupação é muito grande com isso aí. Tinha um indicativo de que vocês entrariam com uma ação judicial. Que pé ficou isso aí? Estamos encaminhando, os advogados já estão em Cachoeira, estamos encaminhando, já oficiamos. Eu acredito que há uns 2 meses atrás nós oficiamos ao Ministério Público, pedimos uma audiência e não conseguimos. Até hoje não tivemos retorno da audiência que nós solicitamos. Mandamos, inclusive, para o Ministério Público do Trabalho, nós mandamos uma solicitação para lá, para que eles viessem para sentar com a gente, para a gente resolver. Não tem outra alternativa. Não é contra a comunidade que os trabalhadores poderão entrar em greve hoje. É em defesa da família deles, é em defesa das condições para eles trabalhar. Presidente, então, se deliberado, a partir da meia-noite não há mais transporte público na cidade? Se os trabalhadores assim entenderem que devem paralisar o transporte, eles vão parar a partir da meia-noite, porque nós estamos em estado de greve já há muito tempo. A comunidade toda está sabendo, a mídia está divulgando, o jornal, rádio, televisão está divulgando que os trabalhadores estão em estado de greve, que nós temos um compromisso com a comunidade em informar. Esse é um compromisso jurídico que nós temos que fazer, isso está sendo feito. Então, os trabalhadores não têm condições emocionais de estar trabalhando, nós temos que parar. Existe aquela comunicação de 72 horas, mas quando é um caso desse aí, que o trabalhador não tem salário, não tem condição emocional para trabalhar, foge-se todos os prazos. Nós vamos continuar acompanhando este caso do transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul, né, sobre a possibilidade de greve. Tem hoje essa assembleia, vamos acompanhar, porque no fim das contas, quem depende do ônibus, né, fica certamente inseguro com essa situação toda. Nós vamos verificar, fique ligado aqui nos canais da TV Novo Tempo, na internet, né, no nosso site novotempo.com/NTSul, lá no nosso Facebook também, porque a gente vai trazer todos os detalhes sobre esta negociação, se os trabalhadores vão receber o salário, se vão entrar em greve realmente, a gente acompanha todos os detalhes. E olha, para quem gosta de frio, os próximos dias vão ser mais agradáveis no Rio Grande do Sul. É porque a temperatura está baixando um pouco. Confira na previsão do tempo como fica o clima em Cachoeira do Sul e também em todo o território gaúcho. Quinta-feira com sol e poucas nuvens em Cachoeira do Sul e sem previsão de chuva. A temperatura mínima hoje ficou em 17 graus e a máxima deve chegar aos 31. Sexta-feira segue o tempo firme e a temperatura começa a baixar. A mínima fica em 16 graus e a máxima não passa dos 26. Sábado vai ser ensolarado e, pasmem, vai ser friozinho ao amanhecer. Mínima 12 graus e máxima 26. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Tem sol entre nuvens nesta quinta-feira. Entretanto, não se descarta a ocorrência de períodos de maior nebulosidade em parte do estado, especialmente nas regiões Nordeste e Leste, na transição da tarde para a noite, podendo haver leve precipitação isolada. O vento vai em direção à região sul à medida em que a massa de ar mais frio começa a ingressar vinda do Uruguai, podendo soprar com rajadas. A partir da sexta-feira, os gaúchos podem sentir temperaturas mais baixas. Na capital gaúcha e região metropolitana, máxima de 32 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 35. No norte do estado, em Passo Fundo, 28 graus. Em Santa Maria, na região central, 32. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 27 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 28 graus. E nós vamos ver mais algumas mensagens que estão chegando aqui dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. E mais uma vez aqui eu relembro os contatos para quem ainda não enviou uma foto, não mandou a sua sugestão ou então simplesmente o seu recadinho, né, para a gente aqui no NTSul. O número do WhatsApp é o 51 997 69 7129. Quando for mandar a sua mensagem, não esqueça, né, de informar o seu nome, também a sua cidade, para que a gente possa dar a sua informação completinha aqui. No Facebook, é só você acessar facebook.com/TV Cachoeira. Deixa eu mandar alguns abraços aqui para a galera do Face. Com a gente aqui o Renato Rodrigues Xavier, mandando seu boa tarde. O Alencar Nunes também com a gente. Patrícia Silva.
Quem mais? O Ademir Ramos Pereira está com a gente, ele é de Sombrio, Santa Catarina. Grande abraço para você, Ademir, obrigado pela sua companhia. Leni Lopes também mandando mensagem, dizendo que apoia a greve, né? Citando a questão aqui do transporte coletivo urbano de Cachoeira, situação bastante complicada, né? E que nós estamos acompanhando na expectativa para ver qual vai ser o desfecho. Vamos aqui para a telinha, tem alguns recados também chegando. A Suelen Suca, Cachoeira do Sul, queria saber se já acabou a campanha da vacinação contra o sarampo. Suelen, muito obrigado pela sua mensagem, pela sua pergunta. Teve o dia D, né, no último sábado, em todo o Brasil, mas a campanha não acabou. Vai, portanto, até o dia 13 de março. Até dia 13 de março, portanto, é possível fazer a vacina contra o sarampo. Você pode verificar lá no nosso blog, novotempo.com/NTSul. Pesquise a reportagem que nós exibimos aqui na última segunda-feira, também na sexta-feira, né, tratando disso, para você verificar certinho aí qual a unidade de saúde que tem a vacina, né, e que fica mais próxima da sua casa. Temos ainda aqui mais um recadinho. O Alex Souza também está com a gente em Encruzilhada do Sul. Estou assistindo o programa e gostaria de mandar um abraço para minha mãe Nira e também para o meu pai Antônio Carlos. Obrigado, viu, Alex, pelo seu recadinho aí. Grande abraço para toda a sua família. Um abraço para os amigos em Encruzilhada do Sul, ligados também com a gente. Já tem mais interações aqui. E olha, saindo aqui do nosso bloco de interações, mas ainda falando sobre esse mundo digital, a gente sabe que qualquer aparelho, como um smartphone ou então um tablet, devem ser usados com alguma moderação. Para as crianças, então, esse alerta é ainda mais importante. Pois é, e por isso tem gente que está se esforçando para manter um controle maior do uso desses aparelhos. Olhos atentos e dedinhos ágeis. Pé no chão, brincadeiras ao ar livre. Na rotina de uma criança, cada vez mais, o tempo livre, longe das telas, seja de smartphones, tablets e televisão, tem sido reduzido. Não raro, os eletrônicos são usados para manter a criança quietinha. O prejuízo do excesso de telas ele é gigante, em várias áreas. Cognitiva, neurológica, a parte de pescoço, que os adolescentes estão ficando torto, miopia em excesso, porque estão ficando muito tempo com o olho grudado no mesmo foco, o que atrapalha. Então, se a gente vai ver, tem benefícios das telas? Sem dúvida, mas as telas são para ser usadas de maneira adequada. Fazer o uso adequado e mediar essa interação é um desafio diário. Difícil, mas não impossível. Esse menininho alegre brincando no pátio de casa é o Martim, de 1 aninho e 10 meses. Os pais dele, Charles e Lirian, optaram por seguir a recomendação dos pediatras pela tela zero até os 2 anos de idade. Foi algo que a gente tinha como uma noção geral de educação de criança, assim, que a tela não seria bacana, que seria bacana ter, brincar, interagir com ele, deixar ele livre, ter atividades ao ar livre. Mas com 3 meses, o pediatra que ele começou a consultar falou exatamente assim da tela zero e explicou para o cérebro, para o desenvolvimento, tudo o que é prejudicial até os 2 anos a questão das telas. Principalmente o celular e o tablet, né, que fica muito focado naquilo. Se começar de pequenininho e a criança ver que é interessante interagir com os pais, que é importante o pai e a mãe que estão ali com ele, estão entendendo ele, isso é saúde mental para médio e longo prazo. Nos lugares, muitas vezes, mesmo as crianças que estão convivendo estão com o celular. Mesmo da idade deles, já estão com o celular na mão. E isso a gente não faz de jeito nenhum, assim, num restaurante, numa saída com amigos, que a gente tenta continuar fazendo, entregar o celular, alguma coisa na mão dele. Não, ele vai interagir, a gente vai conversar. Tem gente que fala assim, é como se a criança... Eu entrego para ele, é como se a criança não tivesse. Bom, mas a criança está ali, né? E ele também acaba aprendendo. A aprendizagem longe das telas e voltada para o desenvolvimento integrado à natureza e às artes é característica da pedagogia Waldorf. Muito antes do debate sobre o uso das mídias, nesse método de ensino, os pequenos de 0 a 7 anos aprendem por meio de jogos e brincadeiras, de modo livre. O processo de alfabetização inicia a partir dos 7 anos. Em Porto Alegre, há 5 jardins de infância e 2 escolas de ensino fundamental Waldorf. Nós viemos até a Casa Ametista, inspirada na pedagogia Waldorf, para conhecer um pouco melhor de como ela funciona. É isso, né, José? Um desenvolvimento feito diferente também, longe das telas. Isso. É um brincar livre, um espaço para a motricidade livre da criança também, para que ela possa se desenvolver através da sua corporalidade e através dos exemplos do fazer doméstico e artístico que os pedagogos então desenvolvem
no ambiente em que a criança está inserida. O esforço para reduzir o tempo de tela também ocorre nas escolas convencionais e é preocupação da Sociedade Brasileira de Pediatria. A SBP lançou a campanha Menos Telas, Mais Saúde, com orientações para crianças e adolescentes. De 2 anos a 6 anos, teria que ser mais ou menos 1 hora por dia. 6 anos a 12 anos, umas 2 horas por dia. E depois de 12 anos a família negocia, porque aí nós já estamos falando do adolescente, mas não deve passar muito de 3 horas por dia. A gente tem que ir para a rua, tem que ver sol, passeio, piquenique, acampa, ver gente, sente cheiro, porque senão nós estamos fritos. Voltar aquelas brincadeiras, né, que quem sabe a minha geração teve na infância ou até outras gerações, né, mais experientes, é algo que certamente faz a diferença, né? Não que a criança não vai mais agora brincar com o tablet, com o celular, tudo certo, né? O problema é justamente o tempo que as crianças ou que bebês, né, passam aí em frente a esses equipamentos. Gente, foram indiciados o mandante e também o executor da morte do taxista Rogério da Rosa Morales. O crime ocorreu em Cachoeira do Sul no dia 1º de fevereiro. O delegado João Gabriel Parmegiani Pes indiciou por homicídio qualificado Júnior Vanderlei Viana, de 19 anos, e Henrique Morinel Brandão, de 38, pela morte de Rogério da Rosa Morales, de 54 anos. O taxista foi assassinado por Júnior com um golpe no pescoço. O assassino, confesso, afirmou ter sido contratado por Morinel para cometer o crime. O jovem Júnior Viana, que chegou a ser preso, está solto desde o dia 3 de fevereiro, 2 dias após o assassinato. Ele foi indiciado por homicídio duplamente qualificado, por cometer o crime sob encomenda, com promessa de recompensa, e também por não oferecer chance de defesa à vítima. Já o homem foi indiciado por homicídio qualificado por ter encomendado o crime, prometendo pagamento ao executor. A motivação para o assassinato seria que a vítima estaria cobrando dívidas de corridas feitas para Brandão, que se recusaria a pagar. O taxista foi assassinado na BR-153, entre a Ponte Férrea e o Trevo do Rorbach. O corpo foi jogado na rodovia. O carro de Viana foi utilizado pelo assassino para deslocamento até Novo Cabrais, onde 8 horas depois ele foi preso. As roupas do taxista e o canivete usado no crime foram encontrados na casa do assassino, também em Novo Cabrais. Bom, você já sabe que daqui a pouquinho, às 2h30 da tarde, tem o Entre Família aqui na Novo Tempo. E o programa tem hoje, parece que tem, aliás, uma surpresa. Vamos ver o recadinho que a Carol e o Cris têm pra gente. Olá, boa tarde, tudo bem com você? Olha, nós vamos hoje falar de um assunto muito importante, viu, Cris? Porque às vezes fala assim, menino, desce daí que você não tem idade pra isso não, hein? O problema todo é que o pessoal que tem, né, um pouquinho mais de idade, você fala, você não tem idade pra isso, a pessoa como? Como que não? O que está acontecendo? Você está falando com quem? Isso aqui tem idade pra quê? Rapaz, onde que tá escrito que tem idade? Eu sou um guri, idade? como fala o pessoal do Sul, sou sou um guri. Menino, você é um meninão, você faz de tudo, é isso mesmo. Já ouviu essa frase? Nós vamos desmistificar essa frase hoje. Tem uma personagem que faz... não vou nem contar. O programa tá bom. Gente, às 2h30 da tarde, encontro marcado. Te esperamos. Isso aí, fique ligado então aqui na telinha da TV Novo Tempo, porque o programa está super especial e às 2h30 da tarde ele começa, então já fique ligado para não perder. Você sabia que é possível ter uma alimentação mais saudável adicionando ervas no preparo da sua comida? No Brasil, o consumo médio de sódio é de 7,4 gramas, mais do que o dobro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, de 2 gramas por dia, quantidade presente em 5 gramas do sal de cozinha. Adicionar ervas aromáticas ao preparo das refeições garante mais sabor à comida e, de quebra, contribui para a saúde. Nós vamos mostrar agora uma forma simples para garantir todos os benefícios. E em épocas que a gente tem buscado cada vez mais uma alimentação saudável, natural, fugindo dos conservantes, faz bastante tempo que a gente acompanha o trabalho dos extensionistas da Emater e hoje, além de auxiliar prestando um serviço para qualificar a saúde da alimentação, eu realizo um sonho de conhecer como é feito o sal temperado, que é uma receita que a Isabel, que está aqui do meu lado, extensionista da Emater, há bastante tempo apresenta nas formações que ela faz com os agricultores, com as mulheres, enfim. E hoje a gente vai descobrir que segredo é esse e vai ensinar como produzir esse sal, como que ele funciona, quais são os benefícios, como acondicionar, né, Isabel? Isso. Então, como é que é? Da onde surgiu essa receita? Assim, a Emater é uma das instituições que trabalha com a política das plantas medicinais, né? Inclusive, nós temos um centro de treinamento que é em Nova Petrópolis. E este curso de plantas eu fiz em 2017. E a gente começou, então, a trabalhar junto com a SMED, né, nas escolas,
através da alimentação saudável. Então a gente começou a trabalhar com os alunos, a questão de composteira, né, da horta, né, dos chás. E aí começamos a chamar a comunidade escolar. E foi aí que a gente começou a fazer esse curso de plantas, que é uma oficina, né, praticamente, que a gente faz uma tarde. Então chamamos os pais, chamamos mães, né, fizemos junto com os alunos. Esse trabalho a gente tem feito desde 2017 aqui em Cachoeira do Sul. E todo mundo já conhece, até alguns dizem que tem que botar uma agroindústria, Isabel, do sal temperado. Mas o sal temperado, qual é o... Hoje a gente sabe que a pressão alta, né, está sempre elevada em vários públicos, não só em adultos, até em criança. E o sal temperado já tem as suas propriedades nas próprias plantas, que o que a gente trabalha? Tu vai usar menos sal, porque as próprias plantas dão o sabor. Então, exatamente isso potencializar o gostinho, ao invés de só colocar o sal. Só colocar o sal, exatamente. Então, a gente tem feito em várias localidades, o pessoal tem feito, tem comercializado o sal também. Eu acho que só traz benefício para a saúde. E quando a gente trabalha com plantas, a gente trabalha com a prevenção da saúde, né? Sim. A gente não receita o chá. Inclusive, quando a gente fala nos cursos, nas oficinas, que quando a pessoa está realmente com algum problema, ela procure o médico, né? E sempre avise também que está tomando algum determinado chá. Porque quanto mais o médico souber das suas, né, do histórico dessa pessoa e dizer que ela está tomando um chá, ele vai ter algumas providências talvez diferenciadas, né? Na verdade, a gente tem a receita do sal, né? É sempre para 1 quilo que a gente faz. Sim. Então, assim, são plantas, né, que o pessoal tem ali na sua hortinha caseira, né, nas hortinhas urbanas, em pequenos espaços, né, em vasos. A salsinha, a cebolinha, o alecrim, né, o pimentão, o alho, o manjericão, né, que além de ser uma planta ótima para tempero, para molhos, né, para pizza, muito aromático, ela é uma planta bonita para vaso, né, ela é ornamental. A cebolinha, a salsa, todos são anti-inflamatórios, são para digestão, né? Então, todas as plantas que a gente usa aqui, todas vão trazer um benefício ótimo para a saúde, né? A receita do sal temperado inclui cebola, alho, pimentão, óleo, alecrim, salsa, cebolinha, manjericão e orégano. Cada uma das ervas oferece um benefício. O alho, por exemplo, é um forte aliado no combate a infecções, gripes, pressão alta e atua como vermífugo. Já a cebolinha é digestiva e favorece a circulação. O alecrim, além de muito aromático, é eficiente para problemas hepáticos, combate a fadiga mental e corporal. O manjericão é antisséptico, vermífugo e diminui gases intestinais. A salsa é conhecida por auxiliar no bom funcionamento do aparelho respiratório e o orégano tem ação expectorante. Já é cultura, inclusive, para quem não tem pátio, para quem não tem um espaço, tem as hortinhas nos apartamentos, né, as hortas horizontais. As 7 plantas que o pessoal compra muito, às vezes até já tem pronta nas floricultura, o conjunto, né, da pimenta, do orégano, do alecrim, e além de aromatizar a casa também, né? E é um produto totalmente natural, né, que só traz benefício para a saúde das pessoas. Então vamos cozinhar? Vamos fazer. Como é que a gente come? Bom, a gente tem, geralmente eu faço para 1 quilo, que não acontece, que as pessoas querem levar muito sal para casa, então a gente acaba fazendo 3. Esse dia eu fiz 12 quilos, né? Nós fizemos da comunidade da Penha, agradecer a dona Lili Kirst, que sempre organiza lá para nós. Sim. Fizemos 12 quilos de sal. Todo mundo saiu feliz. Em panelas, mas assim, a gente sempre tem uma receitinha mais básica para 1 quilo. Então, o que a gente está usando aqui? O pimentão, né? Uma metade de um pimentão, algumas de alho, né? Os dentes de alho, alguns pedacinhos de cebola. A pimentinha dedo de moça, que não é uma pimenta muito forte. Geralmente pessoas que têm aquele problema de refluxo, algum problema de estômago, sem as sementes, lavadinha, né? Algumas pessoas também querem colocar a pimenta, pode colocar, você não pode deixar sem. A salsinha, um manjericão e a cebolinha e o alecrim. O alecrim é ótimo para todos os ambientes, tá? Então a gente vai pegar aqui o liquidificador, a gente vai pegar um pouquinho da salsinha, né? A gente vai colocando aqui. Aqui quando tem um talinho um pouquinho mais grossinho, então a gente tira, né? Prioriza as folhas. Prioriza sempre as folhinhas, bem lavadinho. Se quiserem, pode lavar até um dia antes, deixar reservadinho, porque quanto mais molhado ficar essa mistura, mais demorado vai ser pra gente secar ele. Porque a gente vai levar ele ao fogo, né? Por mais ou menos uns 40 minutos. Aqui também a gente tira, ó. Não precisa colocar esse talinho, que ele é um pouquinho grossinho.
um pouquinho de cebolinha, tá? Aqui nós vamos colocar umas 3, a gente parte a cebola média em 4 partes. Depois vai ter a receita mais ou menos detalhada, né? Sim, tem direitinho ali todos os passos, tá? Ótimo. Um pouquinho de pimentão, tá? Mais ou menos isso aqui vai dar para 1 quilo. Certo. E a gente bota um pouquinho de óleo, mais ou menos uma meia xícara, que é para molhar aqui os ingredientes, né? Óleo de cozinha, normal, né? Óleo de cozinha. Qualquer óleo, pode ser óleo de oliva também, se quiser. Tá. E um pouquinho de água. Para facilitar a trituração, Para facilitar a trituração aqui também, não estragar nosso aparelho aqui, né? Aí nós vamos bater. Vamos botar esse restinho aqui, mais um pimentinho, mais um pouquinho de alho, que eu acho que eu até não botei. O alho é um antivermífugo, né? Ele fortalece nosso sistema imunológico. Agora chegando o inverno, o inverno é bom a gente já se prevenir, né, das gripes. Antibactericida. Bem trituradinho. Ele vai ficar uma pasta. Tá? Mais aquosa, assim, né? É grossinho, ó. Tá? Vira lá pra cá. Aí nós vamos colocar, né? Ele fica grossinho. E assim, tem muita umidade as plantas, né? Então ele não pode ficar muito molhado. Se tu achar que ele ficar muito molhado para 1 quilo, bota um pouquinho mais de sal. Certo. Aí vai ficando. Aí nós vamos colocar na panela. Vamos colocar então essa mistura aqui na panela. Uma outra alternativa também que dá para usar esse sal, ele assim sem cozinhar, né? Só coloca o sal, ele vai ficar molhado, só que daí ele não pode ficar fora da geladeira. Ah, pode ser. Eu acredito que a gente acaba gastando mais. Como a nossa ideia é que a pessoa use menos sal devido à questão de pressão alta, né? A gente quer então que a pessoa faça ele cozido. O sal pode ser um sal que não seja muito fino. Geralmente eu uso sal marinho, né? E a gente coloca 1 quilo de sal aqui. Incorpora o sal naquela primeira mistura com as plantas, com as ervas medicinais. Daí a gente vai mexer bem. A gente já vai ver aqui se ele ficou muito molhado ou não. É mais ou menos em torno de 40 minutos. Para que ele fique bem Para que ele começar a secar. E tem que cuidar assim logo depois que ele já está mais seco, para não queimar. Aí então um foguinho baixo. Uma outra ideia que eu também digo para as meninas aí no interior é que a gente vá, quando não se tem muito tempo, ou quando não se tem muito tempo de estar em roda, fazendo, mexendo, desliga um pouco. Daqui a pouco tu volta lá, liga de novo, né? Ele até ficou meio molhadinho. Eu vou botar um pouquinho mais de sal. Tá. A questão do tempero ali fica bem tranquila, não dá. Um pouquinho mais. Para que ele fique mais encorpadinho. Isso. Tá. Alguém já fez no forno também, eu ainda não fiz no forno. Mas é uma alternativa, mas aí deixa e vai olhando de tempo em tempo. Exatamente, vai olhando. Aí nós vamos colocar agora então no forno, no fogão, e vamos mexer até ele ficar sequinho novamente. Tu não precisa guardar em geladeira, pode guardar onde tu guarda os teus condimentos, né? Temperatura ambiente. E depois de pronto a gente acrescenta o orégano sequinho. Também pode ser colocado coloral, né? Que é o antigo vermelhão. Sim, que daí que dá uma cor, né? Dá uma cor. Eu prefiro verdinho assim, mas tem gente que faz um coloral ou bota outras coisas mais sequinhas depois de pronto. Então vamos pro fogão. Vamos pro fogão. Então agora a gente já liga o fogão e começa a segunda etapa. E mais ou menos em torno de 40 minutos ele vai estar pronto. Aí a gente vai mexendo, no início ele fica bem molhado. Sim. Talvez ele possa saltar um pouquinho, por isso que a gente diz que o pessoal dá uma baixadinha no fogo. Aqui nós temos um fogo já baixinho. E a gente vai até ele secar. É em torno de 40 a 50 minutos. É só ter paciência. Ter paciência e até que ele vai secando. Depois que ele já estiver sequinho, a gente pega e põe um pacotinho de orégano, mais ou menos, que a gente compra. Para complementar. E tá pronto o sal. Pode se colocar em vidros, pode se colocar em potinhos, pode se colocar em... Armazenar ele como o pessoal tem. Fechadinho, né, Isabel? A gente faz arroz, a gente faz molho. Qualquer tipo de comida a gente usa o sal temperado. E aí deixamos o sal branco de lado, porque ele tem muita propriedade que só faz bem para a saúde. Já começando a ferver, né?
E a gente vai dando uma mexidinha, no início não é tão... A gente vai aproveitar agora que a Isabel está aqui movimentando a panela, vai acelerar o processo, né? Isso, pra gente ver como é que... Para poder ver como que ele fica depois que seca. Então, depois que ele seca... Depois de pronto, ele vai ficar sequinho, né? Quase como quem veio ali no saquinho, né? Fica sequinho, né? E aí a gente vai colocar um pouquinho mais de orégano agora em cima aqui para poder acondicionar. Isso. Tá, então aqui a gente já tem alguns prontos, né? Que eu já... Fica guardadinho. Fica guardadinho no vidro, fechadinho. Não precisa ser colocado em geladeira, né? E a gente põe um pouquinho de orégano, né? Pra ficar mais gostoso ainda. Mistura e guarda num vidrinho. Mistura e guarda num vidrinho, guarda num pote, no que achar que esteja melhor o seu uso ali da sua cozinha. A gente vai botar Nas aqui oficinas que a gente faz no interior. Algumas dicas do que a Isabel destacou na preparação, e no site do NT Sul, novotempo.com/NT Sul, a gente deixa disponível no perfil do Facebook também a receitinha direitinho, passo a passo, para quem quiser experimentar essa delícia em casa. É muito bom. Ótimo para a saúde. Muito obrigada, Isabel. Eu que agradeço. Foi ótimo. Tô levando meu potinho para casa já. Com certeza. Legal, obrigado, Thelma, aí pelas dicas, né? Se você pegou pela metade aí a receita, daqui a pouquinho em todos esses canais que a Thelma destacou, não é? Você pode rever este conteúdo na íntegra e a receitinha em texto também para facilitar a vida, né? Vamos lá, tem muita gente participando com a gente aqui, o que nos deixa sempre muito felizes, né? A todo o nosso grupo, a toda a nossa equipe. A Mara Regina Melo Belo mandando seu recadinho. O Daniel Dias, boa tarde a toda a equipe do NT Sul. Estou almoçando e assistindo o jornal. Abraço a todos os cachoeirenses. Obrigado, Daniel. Grande abraço para você. Ed Lavander está com a gente em Itajaí, Santa Catarina. Obrigado, Edila, também aqui pela sua mensagem. Fabiane dos Santos, boa tarde, aqui na barragem do Capané, calor, ótimo trabalho o de vocês ou a vocês. Obrigado, Fabiane. Um abração para todos os amigos aí na região da barragem do Capané, interior de Cachoeira do Sul. Isaías Machado, Terezinha Gomes dos Santos também com a gente aqui. O Fábio Porto Pereira também manda mensagem dizendo aqui o seguinte: morei 6 anos em Cachoeira e agora estou morando em Lajeado, mas ele continua acompanhando também a nossa programação. Valeu, Fábio. Um abraço para você, para todos os amigos em Lajeado. Josemar Gomes também. Vamos para a tela aqui. A Maria Kiefer, de Cachoeira do Sul, questiona o seguinte: gostaria de saber onde estão os agentes da saúde que não investigam mais os pátios sujos. Ratos, mosquitos e aranhas estão aparecendo demais. Obrigado, viu, Maria, pelo seu recado aqui. Eu creio que realmente esse trabalho não esteja acontecendo, né, de verificação dentro dos pátios das pessoas, como normalmente acontece quando tem infestação de mosquito, enfim, que há aquela visitação. Mas fica o alerta para a nossa comunidade de Cachoeira do Sul, não é? Realmente cada cidadão precisa fazer a sua parte, manter o seu pátio em dia para evitar que, enfim, insetos, né, ou roedores se proliferem e causem doenças, né? Precisamos cuidar disso. A Mara Machado manda também o seu recado: como ficam os trabalhadores sem transporte? Boa pergunta, né, Mara? Estamos acompanhando aí essa situação sobre a possibilidade de greve no transporte coletivo de Cachoeira do Sul. Tem assembleia hoje, amanhã a gente vai trazer todos os detalhes sobre este caso. A Catiúcia da Silva também manda recadinho: nada mais justo que os funcionários da TNSG fazerem greve. Eu apoio. É o recado da Catiúcia sobre este tema. Vamos aqui para o próximo recadinho. Gabriel Andrade queria saber em qual dia começam as aulas nos colégios municipais. Gabriel, em Cachoeira do Sul, vai começar na próxima quinta-feira, dia 27. Então fique atento aí, volta às aulas na rede municipal de ensino em Cachoeira. Muito obrigado a você que mandou o seu recadinho, interagiu com a gente aqui no NT Sul. Porque o NT Sul de hoje fica por aqui. Para rever as reportagens exibidas hoje, acesse o nosso site, novotempo.com/NTSul. Lá você encontra também as reportagens de outras edições do telejornal e vários outros conteúdos, várias outras reportagens. E você pode acompanhar as notícias também pelo nosso facebook.com/TV Cachoeira. Amanhã a gente está de volta com o NT Sul ao meio-dia. Fique agora em companhia do pastor Gilson Brito com o programa A Voz da Profecia. E às 2h30 da tarde tem o Entre Família, não perca! Uma excelente tarde para você. Tchau!